Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo sobre a instrução cristã no lar. Então, nós iniciamos na semana passada essa série. Essa série aqui, a princípio, então, nós não estamos trabalhando com base na confissão e nem estamos fazendo um estudo expositivo de um texto específico das Escrituras, como é o padrão que normalmente a gente costuma adotar aqui na comunidade, mas entendendo que era um momento para a gente falar um pouco sobre esse assunto, especialmente depois de, pela graça do Senhor, nós termos tido a oportunidade de falar por tantas vezes em relação da questão da centralidade da vida comunitária, da vida da igreja na vida cristã, com o irmão Eber nesses últimos dias, e nós aqui do púlpito, aqui da comunidade, falamos isso muitas vezes, ou seja, a centralidade da vida e do culto da igreja local, como de fato o centro das nossas vidas aqui na terra. Foi essa forma que o Senhor, nosso Deus, Ele determinou que vivêssemos enquanto estivéssemos aqui até que Ele voltasse. Foi o Senhor que instituiu a igreja, foi o Senhor que determinou que os seus filhos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, se tornassem, então, membros de um corpo do qual Ele é o cabeça, e esse corpo é a igreja. Então, nós temos, pela graça de Deus, falado sobre isso já há algum tempo. A realidade da pandemia, ela, graças a Deus por isso, ela chacoalhou a igreja em relação a isso. Se há alguém que não tinha percebido a importância disso, agora percebeu, e isso está muito claro, quando nós tivemos que ficar afastados, o quanto que isso foi difícil. E pela graça do Senhor, o Senhor tem permitido a nós estarmos juntos novamente. Agora, a partir disso, já tendo falado de tantas e tantas vezes a respeito dessa importância, e nós vamos continuar falando, irmãos, de estarmos juntos enquanto igreja, nós vamos para algo que é complementar a isso. Se de alguma forma, alguma pessoa entendeu de que, já que a vida em igreja é tão importante, se eu me reunir uma vez por semana ali na comunidade, cultuar o Senhor, ir para casa, eu estou tranquilo, semana que vem eu volto e continuo a cultuar o meu Senhor. Se a pessoa entendeu isso, a pessoa entendeu errado. O culto ao Senhor, ele acontece a nossa vida toda, o tempo todo. Não há um momento em nossa vida que nós não estamos cultuando ao Senhor. Esse é o padrão. E o culto que nós temos aqui de maneira pública, de adoração pública que nós temos aqui aos domingos, ele é o cume disso, é a manifestação central disso. Mas essa adoração, ela se mantém no nosso dia a dia, nas nossas casas, no meu trabalho, no meu lazer, e tudo que eu faço para a honra e glória do Senhor. Então isso tem que ser muito claro. E a partir disso, o que o Senhor colocou para mim, esse incômodo, eu já vinha sentindo há algum tempo, da importância da gente tratar disso para a igreja, da gente tentar compreender o que isso vai refletir dentro das minhas casas, da minha casa ou das suas casas, em relação à instrução minha, individual, e a gente teve a oportunidade de falar isso semana passada, e hoje a gente vai entrar dentro da instrução familiar. Nós, enquanto maridos, os casais, aqueles que têm filhos e nós individualmente, todos nós, como um reflexo dessa adoração, como um reflexo daquilo que nós estamos experimentando aqui na comunidade, aqui na igreja, nas igrejas locais, o que nós devemos fazer? Naturalmente, buscar conhecer mais e mais o Senhor, individualmente, enquanto casal, enquanto família, seja lá qual for a sua situação, se você é um jovem, se você é um adolescente, se você é uma criança, se você é uma viúva, se você é casado, você mora só, tanto faz. Aqueles que amam o Senhor devem, por amor ao Senhor e para o seu próprio bem, buscá-lo de todo o seu coração. E aí, semana passada, só para a gente ter esse esquema aqui que eu trouxe, na outra semana, a gente já falou desse breve histórico, de como que foi difícil e que como não foi algo simples e algo de uma hora para outra que nós pudéssemos ter acesso às Escrituras de uma maneira tão simples como nós temos hoje, muita gente teve que morrer, ou outros tiveram risco de morte efetiva para poderem, ao lutar pelo direito do cristão ter acesso à palavra de Deus. Outros, para traduzir a palavra de Deus por uma língua que fosse compreensível, no caso, nós aqui o português, pessoas morreram por isso. Outros correram risco de vida por isso.
Então, a gente falou um pouco sobre isso. Depois, nós já falamos também sobre a importância da instrução particular. E hoje, e se nós não terminarmos em outro momento, a gente vai prosseguir em relação à instrução familiar para aqueles que já são casados e para aqueles que já têm os seus filhos. Então, a gente falou sobre isso, né, que é dever de todo crente, por amor e obediência ao Senhor, buscar conhecê-lo cada vez mais, por meio da Igreja de Cristo, mas também através de uma vida de devoção individual e familiar. E como que isso vai se dar? Através da oração, através da leitura da Bíblia, através da evangelização, através do discipulado, através de uma vida de hospitalidade, onde nós podemos, de fato, receber os nossos irmãos, escutar os nossos irmãos, falar com os nossos irmãos, independentemente da presença ou da intercessão ou da mediação de um sacerdote. Por que eu faço entre aspas, irmãos? Porque não há sacerdotes mais hoje. Sacerdotes existiam na dispensação do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, fez a obra de uma maneira completa, né, totalmente ali. Ele foi o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, carregando seu próprio sangue, e fez ali o sacrifício definitivo, o que nos tornou todos nós aqueles que creem nesse sacrifício, que creem que Jesus Cristo morreu no seu lugar, sacerdotes. Então, todos nós somos, não existe uma função que é só o levita, filho, não, todos nós podemos ter acesso a isso como nós oramos. Então, o pastor precisa estar lá na minha casa para a oração ter validade? Não. Por quê? Porque há sacerdote. Se você é um cristão, há um sacerdote na tua casa, nesse sentido que eu estou dizendo. Você pode interceder pela sua família, você pode interceder pelo seu irmão, você não precisa chamar alguém de fora. E em alguns momentos isso vai ocorrer, a gente sabe disso. Mas esse é o padrão. Diariamente você pode ter um momento de louvor, de adoração, de estudo da palavra na tua casa, sem que haja a presença de alguém autorizado para isso, porque você, uma vez que você creu no Evangelho, você foi autorizado pelo sangue de Jesus Cristo a ter acesso às Escrituras, a ler, a compreender, a buscar, a entender e aprender cada vez mais. Aí a gente falou da devoção particular, né, da instrução particular, que é uma manifestação da verdadeira adoração, né, que adoração, a gente nunca pode tentar fabricar adoração, não existe adoração de fabricação de adoração. Muitas pessoas estão se especializando nisso, dão cursos sobre isso, de como fazer com que as pessoas da minha igreja fiquem mais emocionadas e aparentemente adorem mais. Emoção não é adoração. Emoção não é adoração. Adoração é, como eu já falei, uma reação daquele que crê quando ele está de frente com o Deus Todo-Poderoso e Santo, aquilo que ele é. É lógico que essa nossa percepção nunca vai ser perfeita, né? É só quando a gente estiver lá na glória a gente vai ter uma compreensão adequada disso, mas enquanto a gente estiver aqui, quanto mais você conhecer do Senhor, mais você vai se regozijar e se alegrar e se deliciar e ficar maravilhado daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez, e naturalmente você vai adorar. Não vai ser uma luz que pisca, ou uma música muito emotiva, ou alguma palavra-chave que vai fazer você chorar, que vai fazer que você diga que, não, agora eu adorei ao Senhor, hoje foi um bom culto de adoração. Não é assim que funciona. E é por isso que eu digo, queridos, que a adoração não é restrita a esse momento de culto que nós estamos tendo aqui. Quando nós estamos tendo esse momento de culto, pode acontecer que você, de fato, tenha aqui, a intenção é essa, que você olhe para o Senhor, conheça mais o Senhor e você vai adorá-lo aqui. Mas quando você estiver amanhã trabalhando no seu trabalho, você não adora mais? A gente precisa enxergar o nosso Senhor em todas as áreas da nossa vida, e isso vai criar em nós uma vida real de adoração diária. É isso que nós devemos buscar enquanto cristãos. Isso é o normal. Isso é a vida cristã normal. Quando você está trabalhando, o Senhor está lá tanto quanto está aqui. Isso é o padrão que o Senhor espera de nós. Isso não é algo construído. Isso decorre de relacionamento. Relacionamento. O fato de eu ser pai dos meus filhos, por exemplo, não implica dizer que naturalmente, ou que normalmente eles vão me amar e me respeitar. Entenda o que eu estou dizendo. Eu sou pai deles. Eles me amam e me respeitam? Sim. Mas isso é só porque eu sou o pai deles, porque eu fui aquele que deu
23 cromossomos para eles e por causa disso que eles me amam e me respeitam? Não. É porque eu ando com eles, porque eu tenho contato com eles, porque eu tenho relacionamento com eles, porque eu vivo com eles. Nós todos sabemos aqui que existem muitos pais biológicos que não têm respeito nenhum dos seus filhos, que não são amados pelos seus filhos, que eles mesmos desprezam seus filhos. Então, o mero fato de você ser pai, por exemplo, não significa que você vai receber respeito e amor dos seus filhos. Isso é algo construído com base em relacionamento. Então, da mesma forma, quando a gente está diante do Senhor, né, se você se afasta totalmente dele, se você não quer ter relacionamento, se você não tem comunhão, você não vai ter noção de quem Deus é. Como que você vai adorar? Você vai adorar quem? Vocês entendem? Então é importante que nós conheçamos ao Senhor cada dia mais. Só assim vai existir uma adoração verdadeira. Senão, a gente vai ter que construir um tipo de adoração falsa, né, dos nossos corações ou do ambiente que a gente está, para poder parecer espiritual. Isso não é verdade, isso é tudo mentira, isso cai por terra no primeiro vento de tribulação. Então, cuidado, cuidemos para com isso. E aí a gente entra hoje na questão mais especial, mais específica, melhor dizendo, da instrução familiar. E aqui, queridos, eu quero falar para vocês de uma maneira bem clara, né? Aqui, independentemente se você tem filho ou não tem, né? E aqui a gente sabe que nós temos alguns irmãos algumas irmãs, por exemplo, que já são viúvas, outros irmãos que não têm esposa cristã, irmãs que não têm o esposo cristão, e a gente tem várias situações aqui, né? Então a gente vai tentar abarcar todas elas, mas inicialmente falando e pensando numa situação mais regular ou padrão de famílias, onde o marido e a mulher são cristãos, certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar. Nós devemos olhar para a Escritura e entender o que está escrito ali a respeito da nossa vida cristã comum. E aqui, quando a gente está falando de homens e mulheres que são cristãos nas suas casas, quem é o responsável pela vida espiritual da sua casa? É o homem. E lembre-se que semana passada nós tivemos a oportunidade de falar da responsabilidade individual de cada um de nós. O fato de eu dizer que o homem é o responsável espiritual da casa significa dizer que a mulher não tem responsabilidade na sua vida individual de devoção? Obviamente que não. Qualquer mulher que fizer isso, qualquer filho que fizer isso, vai estar diante do Senhor, vai ter que prestar contas disso. Porque todos nós somos chamados a ter uma vida individual de devoção com o Senhor, mas dentro da estrutura que o Senhor cria para a sua igreja e para as famílias, Ele deu ao homem o papel de governar, e não só de governar, tem muito homem que gosta muito desse papel de mandar na casa, mas o de edificar a sua casa, o de pastorear a sua casa, o de levar a palavra do Senhor de maneira mais clara e efetiva para a sua casa, de fazer com que os seus filhos e a sua esposa e aqueles que passarem pela sua casa possam enxergar a Cristo Jesus ali. Esse é o papel de quem, irmãos? Em primeiro lugar, do homem. Então, dentro, lógico, eu estou falando de um critério padrão e regular. A gente sabe que nem todas as famílias têm essa estrutura, infelizmente, mas numa situação, se isso é o que se aplica na sua família, lembre-se disso. Não se esqueça, não fuja dessa realidade, né? Nós vamos ser cobrados por isso, irmãos. Se Deus te deu o papel de homem, de marido, no caso de marido, você casou com uma mulher, você é cristão, você recebeu um ministério e você será cobrado por esse ministério. Ah, mas quando eu casei eu não sabia disso. Ah, mas se eu soubesse eu não teria feito isso. Eu não estou preparado. Todas essas coisas vão ter que ser resolvidas de uma forma ou de outra. Você vai ter que se colocar diante do Senhor e tratar isso diante de Deus. Mas entenda, Deus não comete erros. Deus não fez nada sem querer. Ah, puxa vida, agora ele casou já, aquele ali não tinha condição. Se você um dia casou com a sua esposa, não pense que Jesus, o Deus, estava cochilando naquele momento. O nosso Deus não dormita. Não é verdade? Não é isso que a gente aprendeu nos Salmos de Romagem? Nosso Deus não dormita. Foi Ele que, dentro do padrão soberano dele, determinou que aquela união acontecesse. E Ele vai te capacitar a fazer e cumprir aquilo que Ele mesmo determina. Nosso Senhor sempre nos capacita a cumprir aquilo que Ele mesmo determina. Sempre. Se isso não está acontecendo na sua vida, pergunte se de fato há desejo real da tua parte, na sua caminhada de santificação, de buscá-lo e de obedecê-lo. Será que você não está criando outras coisas para cumprir,
né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação com isso. Como eu disse já, essa realidade não vai eximir, não vai tirar do homem, quanto o líder, o cabeça do lar, o responsável espiritual do lar, não vai tirar dos outros membros da família a sua responsabilidade de buscar o Senhor em oração e conhecê-lo cada vez mais, como a gente já falou. Então, se a minha esposa fala assim, não, eu não leio a Bíblia porque você não lê a Bíblia, o Senhor vai cobrá-la por isso. E vai me cobrar 2 vezes por isso. Mas vai cobrá-la também. Então, não acho que isso é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, assim, nós vamos lembrar um pouquinho aqui. Gênesis capítulo 2, versos 23 e 24. Nós vamos ver a instituição do casamento na história criada. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixando o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós vamos ter vários outros textos que vão falar sobre casamento, mas esse aqui é o primeiro que fala de uma maneira muito clara. Esse texto não estava sendo dito só para Adão e Eva. Ele nem faz tanto sentido para Adão e Eva, porque Adão e Eva nem tinham pai e mãe. Então, isso daqui é uma instituição que olha para o futuro, que olha para nós, inclusive. Quem institui o casamento, irmãos? É o próprio Senhor nosso Deus. O casamento, ele não é algo que, vamos dizer assim, ele foi instituído antes do Estado, ele foi instituído antes da igreja, então o casamento foi criado pelo próprio Senhor. Por isso que ele não é um sacramento, por exemplo. Alguns grupos vão dizer que o casamento é um sacramento. Não, o casamento existe até antes da própria igreja. Mas aqui, e também não é o Estado que determina o que é o que não é casamento. Se amanhã o Estado mudar o conceito de casamento, e como já está mudando, a gente já tem visto isso, para coisas absolutamente diferentes daquilo que a Bíblia diz, para nós é irrelevante, porque o nosso conceito é bíblico, é o que está na palavra, é isso daqui que a gente segue. Então o casamento é uma bênção dada pelo próprio Senhor, e somente vai poder ser verdadeiramente saudável e feliz se estiver firmado no Senhor. Mas eu conheço pessoas que não são cristãs e têm um bom casamento, estão casadas há muitos anos e tudo mais. Olha, você não sabe de fato como que é a vida dessas pessoas, em primeiro lugar, você nunca vai saber, você vai saber o que elas passam. E outra coisa que costuma acontecer é que existe algo que se chama graça comum. Graça comum é aquela graça que é derramada sobre todas as pessoas, independentemente se ela é cristã ou não é cristã. Isso chama-se graça comum. Então, digamos que eu tenho uma lavoura, tenho lá um sítiozinho pequenininho, e se não chover nessa semana, eu vou perder toda a minha plantação. Então, eu oro, e minha família ora, eu peço oração para a igreja ora, e na quinta-feira chove. Vocês acham que essa chuva vai cair só no meu sítio ou vai cair no do vizinho também? Vai cair no do vizinho também. Ele foi abençoado, não foi? Mas ele rejeita Deus, ele não gosta de Deus, mas ele foi abençoado, não foi? Isso é graça comum. É quando o ímpio, ele também é abençoado por algo que não é específico a ele, mas de uma maneira colateral. Mesmo porque, irmãos, se o Senhor simplesmente tirasse todas as amarras de todos os corações, de todos os ímpios, e eles pudessem viver, vamos dizer assim, os seus desejos de maneira plena, nós não estaríamos aqui. Então, o Senhor mesmo, Ele coloca balizas para que a gente possa viver. Então, isso é graça comum. E muitas pessoas que não creem no Evangelho, elas são abençoadas, ainda que indiretamente, pela graça comum. Quando eles, por imitação, porque ouviram, por uma questão, né, eles vão ouvindo, eles vão falando, não, eu nunca vou trair a minha mulher, porque eu acho que o certo é não trair a mulher. Aí ele não vai trair a mulher e vai ter uma vida boa nessa área aí. Não, eu vou cuidar bem da minha casa, eu acho importante cuidar bem dos filhos. Ok, entenda, eles vão vivendo, eles podem conseguir ir vivendo, mas essa boa vida, entre aspas, ela não está fundamentada em Cristo Jesus. Então, em algum momento, isso pode se perder. De repente, a pessoa olha e fala assim, bom, mas mudei de ideia. Por que eu não estava adulterando até ontem? Mas acho que eu vou adulterar, não tem? Por quê? Por que eu não vou adulterar? Não existe princípio moral nenhum. Vocês entendem? Então, não existe base, não existe raiz nessa obediência. Enquanto que o cristão, necessariamente, ele tem que ter uma vida em que vai ter raiz onde? Em Cristo Jesus. Com lutas, com sofrimentos, com momentos de queda, com momentos de sofrimento, com momentos de dor. Mas se nós estivermos firmados em Cristo, em algum momento,
Ele vai nos carregar, ele vai quebrar se for necessário, mas ele vai atar de novo depois, porque é assim que ele trata. Ele não quer uma vida cristã, uma vida familiar, uma vida conjugal que seja firmada em regrinha, irmãos. Não se engane quanto a isso. A gente tende a buscar regrinhas porque regrinhas são fáceis, são rápidas e dão resultado imediato. Não é esse tipo de comunhão que o Senhor quer para nós. Não é esse tipo de comunhão que nós devemos buscar. A nossa alegria na comunhão, uma vida familiar cristã real, firmada no Senhor, ela não é baseada em regras, ela é baseada em amor ao meu Senhor. Então isso tem que ficar muito claro para nós, né? Então é absolutamente necessário que ambos os cônjuges, né, o marido e a mulher, busquem ao Senhor individualmente, né, mas também como casal. E esse é o ponto que eu queria trazer para vocês hoje. Existe, aqui eu estou falando já da responsabilidade do homem quanto marido, mas aqui eu quero colocar um ponto a mais, que eu não sei se muitos dos irmãos têm isso por prática, costuma fazer isso ou não, eu acho que isso não é importante. Mas, queridos, se você e sua esposa são cristãos, se você e sua esposa amam o Senhor, é muito importante que vocês tenham um tempo de comunhão enquanto casal. Isso daqui vai ser a forma de operar, ou vai ser a prática dessas realidades que eu estou trazendo para vocês aqui. Como que eu vou saber se a minha esposa está andando nos caminhos do Senhor, se ela está aprendendo, se ela está tendo dúvidas, se ela está tendo luta, se ela está tendo dificuldade, se ela está me achando um hipócrita? Como que eu vou saber? Em que momento que eu vou saber isso? Sabe em que hora que eu fico sabendo essas coisas? Se eu não tenho um momento em que eu sento com a minha esposa diariamente, ou às vezes se não diariamente, com uma certa frequência, em que a gente pode orar e conversar sobre coisas do Senhor. Sabe quando que isso vai acontecer? Sabe quando que eu vou descobrir que não está boa as coisas? Na hora da briga. Aí na hora da briga eu vou descobrir que ela está me achando um hipócrita, que ela está me achando isso, e que ela não está com conhecimento, e eu também não estou, e que eu estou cobrando coisas que eu não estou oferecendo. Mas na hora da briga aqui, todo mundo que é casado aqui já brigou. E quem disser que não, eu sei que está mentindo, mas todo mundo aqui já passou por isso. Quando a gente tenta resolver alguma coisa na hora da briga, dá certo? Costuma dar certo? Na casa de vocês dá? Na minha não dá. Você pode falar a coisa mais verdadeira do mundo para a pessoa. Se você estiver gritando e brigando com ela, aquilo lá simplesmente ninguém vai ouvir. Então isso é algo que nós precisamos ter um momento, criar um momento, mas eu não gosto, eu tenho tanta coisa para fazer. Irmãos, clame ao Senhor para que o Senhor te dê disposição para isso, para que você separe 10, 15 minutos do seu dia para você sentar com a sua esposa e orar com ela, e ler um texto da Bíblia com ela e conversar com ela. Vocês não têm a noção do quanto que o Senhor vai tratar na vida de vocês nesses momentos. Porque nesse momento é o momento que, eventualmente, você vai estar com a Bíblia aberta diante de você. Às vezes algumas pessoas usam livros de devocionais, que podem ser usados também no primeiro momento, até você ter a prática. Mas a Bíblia é o ideal. E a hora que você abre a Bíblia diante de você, e você está lendo ali algum texto, e o Senhor trata. Aí você vai olhar para aquilo e falar para a tua esposa, assim, eu estou falhando nisso. Ou às vezes ela vai olhar para mim e falar assim, olha, você acha que você está bem nessa área aqui? Vocês entendem que quando a gente está nesse ambiente seguro, nesse ambiente que não foi criado artificialmente para que eu tratasse daquele assunto, mandando indiretas, não. Aquilo é um ambiente comum do casal, algo que a gente vai tratar, que a gente quer viver isso diariamente. Naquele contexto, naquele momento, a minha auxiliadora idônea, a minha ajudadora, ela vai olhar para mim e falar, meu amor, olha, eu acho que você precisa tentar mais para isso. E eu, enquanto o responsável espiritual da casa, eu vou olhar para ela e talvez em algum momento falar assim, amor, você está vendo essa questão aqui? Eu acho que a gente poderia, né? O que a gente pode fazer? Entendam, não é regra, não é obrigação, mas é busca de fato por crescimento. Isso vai ser rápido? Não vai. Se vocês criarem, deve ter algum livro com algum método muito mais rápido para resolver essas coisas. Você coloca um negócio, faz isso, faz aquilo, e em 3 passos você resolve isso. Esse meu método aqui não é o meu método. Isso aqui pode durar a vida inteira. Isso aqui vai ser para a vida inteira. Aqueles que têm filhos, um dia seus filhos vão casar,
vão sair de casa, né? Às vezes você vai perder um filho, às vezes, mas um dia você vai ficar só com a sua esposa e você vai continuar tendo isso, porque esse conhecimento um do outro, essa busca um pelo outro, esse desejo de crescer como casal um pelo outro, nunca vai parar. Se alguém aqui acha que, por exemplo, ser casado, né, o pastor Paulo Bornelli falava isso, tem gente que acha que casamento é uma fábrica de criação de filho. Ótimo, funciona bem por 20 anos, aí eles casam, todos saem de casa, aí você olha, a fábrica não tem mais o que produzir, né? E aí você faz o quê? E aí a gente está vendo casais se separando com 25, 26, 30 anos de casamento. Porque não tem, perdeu. Vocês não estavam casados para a honra e glória do Senhor. Vocês estavam casados para produzir crianças. Cuidado com isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, na próxima lição, possivelmente, né? Então, muitos casais só vão se lembrar do Senhor quando estão passando por um problema. Aí vai tentar resolver no grito, vai tentar resolver no choro, vai tentar resolver... Entenda, a gente precisa ter esse pensamento de que a nossa vida com Deus, irmãos, isso aqui não é obrigação, isso aqui é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida. Orar ao Senhor, ler a Bíblia, conhecer mais de Deus, sentar com a tua esposa e orar com ela, não é. Se você tem na sua cabeça que isso é obrigação, nem faça. Chegue para o Senhor e fale, Senhor, sabe, para mim isso aí é regra, o Danilo está jogando regra. Se isso estiver na sua mente, de fato, irmãos, não faça. Confesse ao Senhor, peça para que Ele te coloque no coração, de fato, a compreensão de que isso aqui é salvação. Não salvação do inferno, porque isso aí foi Cristo que conseguiu, mas é santificação no sentido de sermos cada dia mais salvos do nosso eu carnal e ter Cristo cada vez mais crescendo em nós. A melhor forma que nós temos de sermos tratados em Cristo Jesus, crescer em Cristo Jesus, diminuir para que Ele cresça, é através do relacionamento com os nossos irmãos. E em especial a minha esposa, em especial os meus filhos, em especial a minha igreja local e depois toda a igreja. E depois todo mundo, porque eu tenho que evangelizar o mundo também. Vocês entendem? Um crente que quer viver sozinho, ele nunca vai ser edificado. Não existe cristianismo sem o próximo. O resumo de tudo é amar o meu Deus e amar o meu próximo. Se eu não quero o próximo, você não sabe o que é cristianismo. Você cortou o cristianismo pela metade, jogou fora a parte que não te interessava. Isso está errado, isso está muito errado, irmãos. Então, nós temos que ter esse momento, não temos, entenda, né, irmãos? Isso aqui é para o seu bem, é para o meu bem. Né? E a minha esposa está aqui, ela sabe o quanto que eu tenho falhado em relação a isso. Né? Quanto que, muitas vezes, coisas muito espirituais, como as coisas da igreja e tudo mais, têm tirado o tempo, né? E a gente, de uma maneira muito... vou confessar aqui, bem conveniente, acaba encontrando tempo para outras coisas. Então, os nossos celulares vão dar testemunho contra nós um dia. Todos nós, né? Da falta de tempo que nós temos. Então, assim, eu tenho falhado quanto a isso. E muitas vezes a gente é chacoalhado. É importante, para mim foi importante reler e ter isso daqui, para que isso mexesse de novo comigo, porque isso foi uma prática muito comum por muito tempo na minha vida familiar, com a minha esposa, especialmente em dias maus, também em dias bons, mas especialmente em dias maus. Mas, de repente, quando tudo vai bem, você está lá em velocidade de cruzeiro, andando tranquilo, para. Perigoso isso, irmãos. Isso mostra o quê? Que muitas vezes, por mais que eu creia, eu não tenho dúvida do quanto eu amo meu Senhor, mas como é fácil a minha visão do meu Pai ser uma visão utilitária, em que eu busco mais Ele quando eu preciso mais dEle, e quando eu não preciso dEle, isso é utilitarismo. Nenhum pai gosta de ser tratado assim pelo filho. Então, tenhamos muito cuidado em relação a isso. Então, aqui, né, o principal responsável diante de Deus para que esse momento ocorra é o marido. O que eu quero dizer com isso? Se você, marido, eu já fiz isso muitas vezes. Um dia que eu não estava a fim de fazer, né, minha devocional com a Liege, eu fiz muito isso. Eu ficava assim, bem quieto, esperando, tipo assim, se ela não falar nada, eu não vou fazer também. Então, assim, eu não estava com vontade de fazer, eu estava com preguiça, eu estava fazendo outra coisa que estava mais divertida naquele momento, aí eu vou ficar bem quieto. Se ela não falar nada, eu não faço. E aí, se depois ela lembrar, puxa, não fizemos ontem, você vai falar, mas você não falou nada. Então, eu já ia jogar, Senhor, a mulher que tu me destes, né, não quis fazer ontem. Mas, então assim, irmãos, que fique bem claro,
Tem que partir de nós, homens. Significa o quê? Que a mulher não pode falar, querido, a gente podia, né, sentar, vamos orar junto? Vamos ler um texto da Bíblia junto? A mulher pode, deve fazer isso. Com discernimento, com amor, sem cobrança, porque se cobrar e ficar fazendo birra e ficar brigando, aí no final das contas, às vezes a gente vai acabar fazendo por um motivo inadequado também, orando para que o marido tenha essa disposição. Mas a mulher deve sim exortar o seu marido a fazer isso. Sim. Mas homens, se você não fizer, é sobre você que recai essa culpa. Porque a responsabilidade é tua, não é dela. Entende? Aqui, todo mundo aqui vive, né? Você trabalha num lugar, você tem um gerente. O gerente do lugar onde você trabalha, ele ganha mais para ser gerente. E se ele não faz o que ele tem que fazer no papel de gerente, se você é o dono, você vai chegar para ele e vai falar assim, por que você não falou nada para esse pessoal que está chegando atrasado todo dia? Aí ele fala, é que eu quis deixar para cada um tomar a sua responsabilidade, por isso que eu não falo nada. O que você faria com esse gerente? Mandaria embora, né? Então é isso, a gente não é bobo, a gente sabe dessas coisas. Então, homens, que isso fique muito claro para cada um de nós. E a base bíblica para isso? Uma base muito clara, muito forte e muito pesada mesmo. Efésios capítulo 5, verso 25. Um texto que a gente vai ler até o verso 30, e é um texto que é confrontador, irmãos, é confrontador mesmo, assim. É uma comparação aqui que, se não for pelo Santo Espírito de Deus, dá vontade de você fecha a Bíblia e sai correndo. O Senhor está comparando o relacionamento conjugal do marido com a mulher com o relacionamento de Cristo com a igreja. E nesse papel, o homem tem o papel de Cristo. Então, a vontade mesmo é fechar a Bíblia e sair correndo. Mas assim, quem que vai capacitar? Se o Senhor me deu esse ministério de marido, quem que vai me capacitar a conhecer? Ele mesmo. Mas eu estou disposto a ir atrás disso, ir a buscar e querer, ou não? Sejamos sinceros diante de Deus, porque muitas vezes eu vou ter que levar isso em confissão diante do meu pai. Senhor, eu não quero, eu estou com preguiça, eu acho que eu já faço muita coisa. Confesse isso diante do seu pai. Confesse. É importante que você faça isso. E clame a Ele para que Ele coloque no teu coração um desejo real e sincero de servi-lo. E o servi-lo vai implicar em você pastorear a tua casa, pastorear a tua esposa, pastorear seus filhos. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morre para salvar a igreja e Ele vai, por meio do processo de santificação, nos deixando cada dia mais e mais parecidos com Ele, para que nós sejamos um dia apresentados, no dia da grande bodas do Cordeiro, do grande casamento que vai haver lá no céu, como uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito. Esse é o papel que ele atua na igreja. Mas nós, enquanto homens, devemos então buscar nele a capacitação e no Espírito Santo dele a sabedoria e a graça para que as nossas esposas também sejam tratadas diante de Deus. Para que um dia, quando nós nos apresentarmos diante dele, possamos apresentar as nossas esposas cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. Essa é a intenção, é isso que nós devemos buscar. Assim também, da mesma forma como a gente acabou de ler, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Se você ouviu tudo isso e falou assim, nossa, mais uma coisa, nossa, eu já tenho tanta coisa para fazer. Toda vez que a sua esposa cresce em edificação, em conhecimento diante do Senhor, você cresce. Porque você é um com ela. Lembra que a gente leu Gênesis? Então, seria tolice da nossa parte achar que você está gastando tempo. Você está gastando tempo com você mesmo, sem você perceber. Então, gaste tempo com a sua esposa, por amor ao Senhor. Porque quem ama a sua mulher ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. É por amor a você mesmo que você tem que fazer isso.
e por amor a ela, e em primeiro lugar por amor ao nosso Senhor. Então, da mesma forma que o Senhor se entregou pela sua igreja para santificá-la, nós também devemos buscar no Senhor a direção para cumprir esse ministério. Nós não temos capacidade para fazer isso, nós não temos força para fazer isso, nós não temos sabedoria para fazer isso. Quem vai capacitar? Eu e você, a ter esse discernimento, a ter esse desejo, a ter essa vontade, a procurar o livro, a procurar o irmão, a procurar ajuda, a ler a Bíblia, a ser confrontado, a começar a fazer isso ainda que com falhas, a continuar fazendo isso ainda naquele dia que não está dando certo, vai ser o Espírito Santo de Deus. Nunca esqueça disso. Busque a Ele que vai te dar essa direção. E eu quero ler um texto do irmão Augusto Nicodemos, um livro que pode ajudar muitos irmãos nisso, chama Bíblia e Sua Família, do Augusto Nicodemos e da irmã Minka. É um livro muito bom, com uma série de estudos expositivos nos textos de Efésios, 1 Pedro, vários textos que falam sobre família. É um texto que ajuda muito. E o irmão Augusto vai dizer: os maridos devem expressar seu amor pela esposa como líderes espirituais, orientando e ajudando a esposa a crescer espiritualmente. Orar por ela e com ela, apoiá-la, ajudá-la, confortá-la e compreendê-la. Aqui não é só ficar enfiando teologia goela abaixo da esposa não, viu? Tem gente que acha que é isso, fazer a esposa crescer. Não é assim que funciona. Às vezes você vai precisar simplesmente ouvir, entender o que está acontecendo, chegar mais a fundo no problema. O marido tem um compromisso com a sua esposa como seu cabeça. Ele é o responsável pela vida espiritual da sua esposa. Bem claro. Por isso que nós, homens, maridos, a gente precisa, sim, nos prepararmos para isso. A gente precisa buscar, lembra lá, primeiro, eu individualmente com o meu Senhor? Eu vou ter que buscar no Senhor, eu preciso aprender. A gente falou semana passada, de que forma que eu vou fazer isso? Tendo uma vida de comunhão com a igreja, buscando conhecer mais o Senhor nas Escrituras, orando mais. Naquilo que me falta, buscar a ajuda dos irmãos, ler bons livros, ouvir sermões, pregações, estudos. Se você tem dificuldade de leitura, tem muita coisa boa na internet que possa te ajudar, mas especialmente orar e orar e orar a esse respeito, eu creio que seja importantíssimo. Tem muita gente que acha que o pastor da igreja é o responsável pela vida espiritual da minha casa, da minha família. Os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, eles têm sim responsabilidade sobre isso, mas essa é uma responsabilidade que nesse ponto específico não tira a tua. Você entende? Então, o fato dos presbíteros da igreja serem de fato, terem uma responsabilidade espiritual pela vida de todos os membros da igreja, isso é um fato, isso é um fardo, mas é um fardo que o Senhor dá e o Senhor capacita também, não tira a sua responsabilidade por isso. Ah, não, já tem alguém responsável, então eu não preciso. Não, você vai ser, diante do Senhor, vai ser cobrado também pela vida da tua esposa e dos teus filhos, caso você tenha. Então, aqui a aplicação que eu queria deixar para os irmãos. Primeira, separe um tempo com ela. Primeiro, ore para o Senhor. Isso é uma prática na sua vida? Glória a Deus por isso. Agradeça ao Senhor e clame para que Ele continue. Se você não tem esse tempo, se isso não é algo normal para você, se isso é algo que não acontece na sua vida, separe um tempo, ore, converse com a sua esposa de uma maneira franca. Se você for a esposa, converse com o seu marido também, se esse não seria o caso, mas sempre se colocando diante de Deus. Sempre buscando no Senhor toda a base, toda a orientação que vocês precisam. Não vai ser na força do braço que isso vai acontecer. Isso vai acontecer desde que o Senhor coloque essa disposição real. Mas ore para que isso aconteça. Se prepare para que isso aconteça. Como eu disse, esse momento em que vocês dois juntos, quanto casal, estarão juntos orando e conversando sobre a Bíblia, vai eliminar muito daquelas discussões diárias, daqueles problemas diários que a gente não tem outro momento para tratar. O momento para tratar vai ser ali, muitas coisas, e o Senhor vai tratando com a vida de nossa. É ferro com ferro. E não existe ferro melhor para me afiar do que a minha esposa. E vice-versa. Tá bom? E a outra questão aqui, que pode acontecer em muitas situações, né? Não adianta forçar. Muitas vezes nós tendemos a querer, nossa, isso é muito bom, que maravilha. Vou fazer isso, queira ela ou não.
Vou pôr meta, vou pôr aqui, vai ser 1 livro por semana, vai ser 3 capítulos da Bíblia por dia, e se não fazer, vai ter punição no final, eu não vou dar dinheiro para fazer isso, vai ter aquilo, a gente não vai sair, a gente não vai visitar sua mãe mais. Cada um vai fazer a sua... Se você fizer isso, vai dar certo? Formalmente, dá. Formalmente. Você cria uma casca de religiosidade, a coisa mais linda. Você vai ter culto caseiro todo dia, 1 hora de culto. Por quê? Porque se não fizer culto caseiro, não come. É isso que o Senhor quer de nós? Não. Casca, casca, casca. Religiosidade, farisaísmo. Entenda, queridos, você pode forçar, obrigar, pressionar qualquer pessoa a fazer qualquer coisa, menos amar o Senhor, menos ter relacionamento com o Senhor. Isso não existe, nunca você vai conseguir. Você pode obrigar o seu filho, e faz parte disso, no momento que você está educando seus filhos, você pode direcionar o seu filho ali, olha, você tem que lavar a louça, você vai ter que estudar, você tem que tirar boas notas, e ali você pode até colocar, ó, aqui vai ter um benefício nisso, se você conseguir, ou vai ter um castigo caso você não consiga, ok. Agora, quando a gente está falando de amar o Senhor, você não consegue. É ensino, oração, vida prática, viver com o Senhor, demonstrar a sua vida para os seus filhos vejam, para que a sua esposa veja. Então, assim, não force. Não adianta você forçar. Então, se você tem muito esse desejo de fazer isso com seu marido, ou esposa, quer fazer, né, o vice-versa ali no caso, e isso não está acontecendo, seja franco, converse e ore, e ore, e ore. E quando tiver oportunidade, fale de novo, e ore, e ore, e ore, e até que o Senhor trate. Não queira fazer na marra, porque fazer na marra serve para tudo, mas não para isso. Você não vai conseguir formar Cristo na vida de ninguém na marra. Nunca. Isso é farisaísmo. Isso é religiosidade vazia. Então, cuide para que isso não aconteça. E, especialmente aí para aqueles que, de fato, não têm essa oportunidade, porque muitas vezes o marido não é cristão, ou a esposa não é cristã, né? Aí a gente olha para essas coisas e fala assim, o que isso aplica para a minha vida? De fato, irmãos, é difícil. Não era assim que nós gostaríamos que fosse, não era assim que nós gostaríamos que acontecesse, mas qual que é o nosso papel? Vocês acham que Deus, ele cometeu algum equívoco? Você acha que Deus, ele não tem em conta, por exemplo, as suas muitas orações? Ele tem. Você acha que Deus colocou você naquela família que eventualmente um só se converte? Você acha que isso foi à toa? Não foi. E aí a gente tem até disposições sobre isso. A gente pode abrir em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Aqui a gente está falando de alguém, uma mulher, mas eu creio que, por princípio, isso pode se aplicar ao homem também, que convive ou que é casado com alguém que não crê no Evangelho. Que está próximo ali, e você não tem como você cobrar coisas que só um cristão pode ter de uma pessoa que não crê no Senhor. E aqui ele vai dar esse exemplo. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra... Olha como é difícil para o religioso ler a Bíblia, né? O fariseu lê a Bíblia e fala que está tudo errado isso aqui, né? Porque tinha que ser um negócio diferente. Para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Isso aqui você tem resultado rápido? Agora, se fizer vamos fazer greve de comida, greve de outras coisas aí que o pessoal gosta, greve disso, greve daquilo, não vou mais... Talvez ela teria uma resposta rápida. Se você não for comigo na igreja, eu não vou mais em tal lugar. Se você não for comigo na igreja, eu não faço mais comida. E talvez você vai ter uma resposta rápida, não vai? É isso que o Senhor quer? O Senhor, sabe o que esses textos nos ensinam? Todos esses textos que a gente está lendo aqui. Dependência. O pai depende totalmente no Senhor a clamar para que o seu filho seja salvo. O esposo depende totalmente do Senhor ao esperar que a sua esposa seja lavada, seja apresentada diante do Cordeiro no último dia, no dia das bodas, eu posso apresentar a minha esposa lavada, limpa.
A esposa, ela depende totalmente do Senhor ao clamar para que seu marido seja salvo ou para que seu marido de fato assuma essa posição. O filho depende totalmente do Senhor ao esperar que um dia o seu pai assuma o papel de homem da casa e faça o papel dele de... Mas vocês percebem que em tudo tem uma coisa em comum: dependência do Senhor. Tente fazer pela força do teu braço e você vai conseguir criar religiosidade vazia. Então, que a gente fique com isso bem claro, irmãos.